Olá a todos! Hoje venho falar-vos de mais um livro que me encheu as medidas. Então, para relembrar um bocadinho, até porque já não trago vídeos para esta rubrica há algum tempo, esta é uma rubrica em que eu falo especificamente de um livro do qual eu gostei muito. Para além de fazer uma opinião sobre ele, exploro um bocadinho mais as razões que me fazem gostar dele. Tento um bocadinho incentivar-vos a ler esse livro. O livro que eu vos venho hoje falar foi um livro que prometia pela capa. Aliás, foi lido num desafio de uma maratona que consistia precisamente em ler um livro pela capa. Foi-me oferecido pela Joana Almeida, que não é uma blogger nem uma youtuber, mas é uma livrólica, e é uma amiga deste mundo assim dos livros. Então, sem mais rodeios, eu venho falar-vos do livro A Linguagem Secreta das Flores. De facto, esta capa já me conquista e tem tudo a ver comigo. É interessante também um pormenor sobre esta edição, é que ela foi feita com 3 capas diferentes, consoante 3 tipos diferentes de flores e 3 significados diferentes, sendo que os lilazes provavelmente seriam os que teriam mais a ver comigo, porque uma das cores que eu mais gosto é precisamente o lilás, por isso esta capa tem tudo a ver comigo nesse sentido. Mas não só a capa, felizmente, o interior também me agradou bastante, tem tudo a ver comigo e simplesmente deixou-me inspirada, com uma sensação que eu já há algum tempo não senti, também não se sente com todos os livros, que é de que este livro simplesmente nos arrebatou e nos preencheu e deu-nos um prazer tal na leitura que torna-se um dos nossos livros preferidos. Então, muito brevemente, este livro fala-nos da história de Victoria Jones, vai intercalando um bocadinho entre o seu passado e o seu presente. A Victoria Jones no presente tem 18 anos e acaba de sair de uma instituição de acolhimento, fazendo uma transição para uma vida independente. Ela vai ter a oportunidade de estar numa casa onde tem algum tempo para ficar gratuitamente até arranjar um emprego, porém ela acaba por não o fazer, acaba por ser posta na rua. E à medida que nós vamos depois acompanhando a história dela, à medida que ela também vai começando a solucionar esta situação através do seu talento com as flores, acaba por vir a ser florista, nós vamos também percebendo as razões que estão por trás desta história, da sua personalidade. À medida que percebemos que houve várias oportunidades da Victoria ser adotada, houve inclusive uma última oportunidade que nós vamos percebendo que parece que tinha tudo para correr bem, mas depois houve algo, e é isso que é só desvendado bem no final, houve algo que aconteceu que fez com que não corresse bem e acaba por depois vir a ser solucionado já no presente. Também percebemos que é do passado que vem o seu interesse pelas flores e que no fundo a história vai se enriquecendo e vai ganhando todo outro encanto, precisamente pelo cruzamento entre a trama e informações sobre os significados das flores. Eu não sabia, quer dizer, toda a gente sabe um pouco no senso comum que existem alguns significados para as cores das rosas, por exemplo, rosas amarelas amizade, rosas vermelhas paixão, mas talvez nem toda a gente saiba que existia uma linguagem das flores que data da altura da época vitoriana, que servia precisamente para as pessoas comunicarem algumas mensagens através da oferta de ramos de flores umas às outras. E toda essa linguagem é então utilizada para dar um bocadinho de condimento a esta história, até um bocadinho de significado. A autora também opta por dividir as partes da história, as partes do livro, consoante diferentes significados e diferentes flores. Além desta divisão por 4 partes, e como eu também já referi, a história está mesmo contada em capítulos que vão alternando entre eventos do passado e eventos do presente. Aquilo que eu mais gostei nesta história foi mesmo os temas que ela aborda e a forma como eles estão explorados, como eles estão pensados, trabalhados. Ou seja, esta história pega em temas que são muito sensíveis: a adoção, a maternidade, família,
o abandono, e depois também explorando, mesmo em termos do desenvolvimento psicológico, como é que todas estas coisas se podem construir e se podem esmiuçar. E de facto nota-se que a autora deve ter passado por vários rascunhos da história, por várias opções para contar diversas partes da trama. E com isso foi enriquecendo e foi construindo uma história cada vez mais consistente. Ao mesmo tempo, e apesar de ser um romance, não cai necessariamente em clichês. Ou seja, apesar de ter elementos típicos de um romance, talvez também por se focar um bocadinho mais nos temas como a família, a maternidade, e até pelo respeito por estas personagens, ela acaba por ser muito bem trabalhada e acaba por não cair em clichês. A história passa por diversos acontecimentos, alguns até nos parecem um bocadinho recambulescos, não percebemos como é que as personagens foram capazes de fazer determinadas coisas naquele momento, quando parecia que estava tudo a correr tão bem. Mas no fundo, e pelo menos para mim, esta também é um pouco a minha opinião, acaba por ter sentido quando nos tentamos pensar um bocadinho no que foi a história de desenvolvimento daquelas personagens. Ou acaba por ser marcada pelo seu medo constante de rejeição e de perda e de abandono, e acaba por ser isso que vem justificar um bocadinho todos esses acontecimentos um pouco recambulescos. E é isso que nos mostra também a complexidade das coisas. Daí que eu vejo este livro como sendo uma história muito bem construída, porque não dá as explicações mais simplistas para as coisas. Se calhar nem pretende sequer explicar nada. Pretende apenas trabalhar alternativas, talvez. O que depois acaba por acontecer no meio de todos estes acontecimentos e na forma como as coisas acabam por se desenlaçar, é que fica uma certa esperança e apesar de tudo que de mal já aconteceu, nota-se que há ainda a possibilidade de novas oportunidades, e novas oportunidades dadas aos outros e dadas a nós próprios, neste caso às próprias personagens. E por isso é que também é um livro tão inspirador, para mim, uma história inspiradora, porque quem lê, e se nunca se apercebeu disto, talvez com esta história que é tão pautada por ciclos viciosos de certos comportamentos, e vê que há possibilidades de começar a quebrar esses ciclos, ainda que possa ser um ritmo diferente daquele que acharíamos possível. Há possibilidade sempre de mudar, há possibilidade sempre de crescer e de amar, aprender a amar também. O livro é muito sobre amor, diferentes tipos de amor, não só o amor romântico, mas também e sobretudo o amor maternal. A escrita é um aspecto que eu também gosto sempre de destacar e que também é algo que eu também valorizo e que me faz gostar dos livros. Na verdade, sendo um romance, acaba por ser uma escrita simples, também é um romance traduzido, mas é uma escrita bastante inspiradora. Também pela forma como a história está pensada e neste cruzamento com os significados e com as flores, acaba por ser uma história bastante inspiradora, e isso está necessariamente inscrito na escrita. O único senão que eu aponto ao livro é o facto de é a forma como ele está estruturado. Apesar de termos uma divisão bastante clara e até bastante consistente com os temas, com os capítulos, com aquilo que vai sendo dito ao longo dos capítulos, em termos de 4 partes do desenvolvimento da trama, mas o intercalar entre passado e presente não está muitas vezes bem demarcado. Se fosse eu que tivesse escrito o livro, teria pelo menos colocado uma simples anotação, nem que fosse só presente, passado ou algo relacionado com os anos, com os locais. Não deixaria só para o leitor, à medida que vai lendo, tentar adivinhar se estamos no presente ou se estamos no passado. Deixaria também uma marca. Mas isto não é de todo um defeito do livro e não impede de todo que compreendamos a história, por isso não perde por aí as 5 estrelas que eu atribuí a este livro e que são 5 grandes estrelas. Mas apesar de tudo isto que eu tenho estado a falar, e também porque, como eu já falei num livro, às vezes não se sabe muito bem o que é que nos faz gostar dos livros, e lá está. Eu acho que o mistério deste livro para mim vai muito além daquilo que eu possa conseguir explicar
sobre ele. Simplesmente mexeu comigo. E mexeu de tal modo que foi talvez o primeiro livro que me fez realmente chorar com a história. Já me emocionei com outros livros, já senti diversos tipos de emoções, nojo, mas este livro fez-me realmente chorar. E não só chorar, como necessitar mesmo de pausar o livro e de alguns minutos para me afastar um bocadinho do que estava a sentir, conseguir respirar fundo, conseguir voltar à história, quase como se me tivesse acontecido a mim. Talvez se vierem a ler possam tentar adivinhar qual foi a parte que me fez assim chorar tanto. E lá está, isso só por si mostra o poder que este livro teve a mim e o valor que este livro tem para mim. Por isso, se já conheciam este livro ou se já leram o livro, deixem cá em baixo nos comentários quais foram as vossas emoções, quais foram as vossas opiniões sobre este livro. E se não leram, convido-vos a ler, sem garantias de que vá acontecer o mesmo convosco, mas convido-vos mesmo a ler porque acredito que está um livro fantástico e que vale a pena ser lido. E foi mais um vídeo aqui na Toca do Nunca. Obrigada por terem assistido, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Adeus!